temos já uma participação por telefone. A gente nem divulgou o telefone ainda, olha só como os nossos telespectadores são rápidos. Marinilza do Rio de Janeiro. Alô? Marinilza? Oi, alô. A gente não está Tá me conseguindo. ouvindo? Oi. Oi, boa tarde, tudo bem? Tá conseguindo ouvir? Boa tarde, tudo bem? Pode ficar à vontade então, faz a sua Eu tô te pergunta, ouvindo. sempre ouvindo a gente pelo telefone, tá? Tá bom. Então, olha só. Que o pai da minha filha, a minha filha tem 2 aninhos. Eu quem pedi o exame de DNA, porque ele falava que a filha não era dele, como sempre tem aqueles que digam isso, né? Eu pedi o exame de DNA, foi comprovado, e o juiz determinou que ele pagasse R$350 de pensão. Eu fiz um acordo e abaixei para R$200. Só que hoje, isso tem 6 meses que ele está pagando, só que hoje esse valor está muito pouco, porque eu trabalho final de semana para dar do melhor para ela e ele alegando tendo só ela como filha, eu acho que está muito pouco, porque a despesa dela é bem maior do que isso. E eu gostaria que o juiz aumentasse a pensão. Um advogado me falou que eu teria que juntar provas do qual ela está gastando bem mais. Ok, obrigada pela participação. E aí, o que a nossa telespectadora faz? Ela tem que entrar com pedido de revisão? Sim, tem que revisionar essa pensão. Ela tem que comprovar o gasto da criança. E se o pai, aí é que tá, se o pai não puder mesmo aumentar a pensão pelo rendimento dele, ela pode chamar os avós a complementar essa pensão. Então, se ela comprovar que esse valor de pensão é insuficiente para os gastos da criança, mas ela tem que comprovar esses gastos. Sim. Então, ela pode pedir tanto para que o pai, né, complemente isso, ou os avós ou também. Os avós podem complementar. Mas uma coisa que é importante frisar também é que é o seguinte, os filhos, eles têm que viver também de acordo com a possibilidade dos pais, tá? Então, comprovando mesmo uma necessidade, mas não uma necessidade exagerada. Tem que ser comprovar necessidade mesmo, e aí os avós podem ser chamados também a complementar aquela pensão que o pai já presta. Então, aí dentro de necessidades prioritárias, entra escola, alimentação, vestuário, tudo isso que a gente falou, sem supérfluos. Considera-se muito hoje em dia também o plano de saúde, tendo em vista que a nossa saúde pública é muito precária, né? Então também se considera, claro que havendo a possibilidade aí de pais e até avós, também plano de saúde é considerado. Certo. E ela vai precisar de um advogado? Sim. Ou ela pode, se ela não tiver condições de pagar, por exemplo? Ela pode pedir aí a assistência judiciária também, né? O Estado tem um serviço aí de assistência judiciária também para quem não tem possibilidade. Pública, então. Isso mesmo. Certo, bom, e vamos divulgar o telefone então, né? 0 operadora 11 3337 5886. Você de casa pode fazer como a Marinilza, ligar para cá e esclarecer a sua dúvida diretamente com a doutora Kátia Peperai. A gente está falando sobre pensão alimentícia. Então, se você quer perguntar, fique à vontade, ligue para cá e esclareça a sua dúvida. Tem também o nosso e-mail, consulta@rittv.com.br, sempre esclarecendo para você que funciona da seguinte forma: quem responde as dúvidas que chegam por e-mail é sempre o nosso convidado, e é aqui durante o programa ao vivo. É porque a gente tem recebido muitas perguntas sobre saúde, sobre direito, fora do horário do programa. E a gente gosta muito de receber os e-mails dos nossos telespectadores. Mas acontece que aqui na nossa equipe de produção é todo mundo jornalista, produtor de TV, não tem médico, não tem advogado. Então, fora do horário do programa, a gente não pode responder as dúvidas por e-mail. Por isso, se você tem alguma dúvida sobre o assunto que a gente está falando no dia, você tem que se apressar, mandar o seu e-mail ainda no início do programa para que dê tempo de a gente ler e esclarecer a sua dúvida. Depois do programa, fique à vontade para mandar a sua sugestão, a sua ideia, aquilo que você quer ver aqui no Consulta. E já temos mais ligação. O Marcílio de Minas Gerais está esperando para falar com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Marcílio? Tudo bem. Então, fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte, que o
pai que é portador de doença crônica, ele tem a mesma obrigação dos outros. Ok, obrigada pela sua participação. Existe, doutor, alguma diferença em relação aos pais portadores de doença crônica? Não. A obrigação é a mesma. A única coisa é que se ele não puder, pode chamar mesmo os avós para complementar. Ou seja, se ele, por conta da doença, ele não trabalha ou não tem nenhum benefício aí do INSS, porque muitas vezes pela doença crônica, ele é beneficiário de um auxílio-doença, por exemplo. Então ele recebe renda e também tem que ajudar a arcar com as despesas aí do filho. É claro, então, que proporcional a essa renda que ele recebe, né? Sempre proporcional. Então não há nenhuma ressalva na lei quanto a esse caso de doença crônica, não. Então, somente se ele não tiver renda, é que os avós podem ser solicitados. Serão chamados, ou como no caso da primeira pergunta, que ela necessita de um complemento de pensão, né? E os avós podem ser chamados para complementar. Tem 2 filhos, não tem 2 anos, tem 2 filhos. Ele está separado legalmente há 3 anos. Quando aconteceu a separação, ficou decidido que a guarda seria da mãe e todas as despesas seriam divididas pelos 2. E o pai teria que pagar uma pensão no valor de um salário mínimo. Porém, desde a separação, as crianças vivem com ela, a avó paterna, e só dormem com a mãe 3 noites por semana, sendo que vão para a casa da mãe após as 22 horas, já que a mãe trabalha e estuda à noite. De 15 em 15 dias ficam um final de semana com a mãe. O pai quer pedir revisão da pensão, já que as crianças moram com a avó e com o pai. Isso é possível? Transferir essa pensão para que a avó possa administrar? O pai tem salário de quase R$5.000 e a mãe salário de quase R$4.000. Todas as despesas de alimentação são, assumidas pelo pai. A mãe não dá nada para esse fim. Então teria que pedir a modificação da guarda, né? Para que a guarda vá para a avó. É uma situação meio que bem que mal resolvida, né? A mãe tem a guarda, mas a criança dorme na casa da avó por muitos dias. Pode pedir, sim, a alteração, tanto a revisão da pensão quanto a revisão da guarda. Geralmente, a prioridade é para que a guarda fique com os pais, não com os avós. Mas, dependendo do caso, pode ser passada para a avó também. Então, o filho morando com ela, se ele tiver... A guarda para ele. Ele pode pedir a modificação de guarda para ele, ou seja, passar da mãe para o pai. E nessa situação, aí a mãe que vai ter a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Tá certo. Agora, e-mail de Salvador é a Edivana. O pai da minha filha faz biscate. Essa é uma expressão um pouco diferente. Lá no sul também se fala biscate. É fazer bico, né? Trabalho informal. E não dá nada para a filha. Ela quer saber como ela deve proceder. Ela tem que buscar e comprovar que ele tem renda, seja por ofício à Receita Federal, ofício a bancos, né? Então, se ele tem uma movimentação financeira, por exemplo, isso quer dizer que ele tem rendimento, né? Então, recorrer a esse instrumento que nós advogados temos no processo, que é mandar oficiar, né, a diversos órgãos para que se possa comprovar o rendimento dele. De qualquer forma, ela vai precisar, então, de uma ajuda especializada para poder fazer tudo isso. Sempre, para se conseguir alimentos e exigir esses alimentos de quem é obrigado, no caso o pai, é preciso um processo, uma ação de alimentos na qual o juiz vai sentenciar aí para obrigar quem tem esse dever para que preste os alimentos. Olha só, outra pergunta, Michele. Ela está um tanto indignada e acho que ela tem razão, viu? R$127,50, com toda certeza, não são suficientes para comprar os alimentos que a criança precisa para passar o mês. Para comprovar os gastos com o alimento da criança, a mãe deve fazer o quê? Guardar os cupons do supermercado? E para pedir que os avós complementem a pensão, o que é preciso? Enfim, como é que ela procede com tudo isso, né? E ela quer saber se os gastos de pensão alimentícia só são gastos com alimentos, se não tem gasto com roupa, calçado, fralda, remédio, tudo isso. Não, pensão alimentícia é composta por todos os gastos, seja de alimento, vestuário,
saúde, enfim, tudo isso complementa a pensão. E a gente concorda com ela, né, que R$ 127,50 não são É muito pouco. Então, se o pai não tem condição de pagar mais, ela tem que ajuizar uma ação de alimentos contra os avós para que seja complementada essa pensão. E como é que ela ajuiza essa ação? É uma ação judicial que vai ser, ao invés de ser direcionada para o pai, vai ser direcionada para os avós vão ser citados e vão entrar no processo, apresentar defesa e tudo mais, podendo até fazer um acordo, e ela tem que comprovar, juntando mesmo, supermercado, vestuário, os comprovantes dos pagamentos dos gastos, para comprovar que aquele valor que está sendo recebido não é suficiente para